desportistas do mundo, Neymar Júnior. Bom, e o que a gente pode tirar de lição diante de diversos aspectos que são apresentados sobre esse exímio, esse incrível jogador? Para mim, o Neymar ele é um reflexo perfeito das novas gerações, de alguns aspectos que essa nova geração apresenta. Bom, eu acredito que isso se dá em aspectos tanto positivos quanto aspectos negativos. Do que eu tô falando? Vou começar então pelos aspectos positivos. Você pode observar que essa nova geração, ela é o quê? Ela é extremamente dinâmica, ela é rápida em aprender, é versátil, ou seja, alguns aspectos de fato dos mais jovens, não é algo exclusivo dessa geração, mas eu vejo que houve um potencializar, uma intensificação decorrente justamente da nova dinâmica do mundo, dos aspectos tecnológicos, da mudança social de um modo geral. Então essa nova galera que surgiu, eles conseguem atingir maiores resultados em espaço de tempo muito menor. O que também, naturalmente, vai gerar uma crítica aí da antiga geração, que pode associar isso com irresponsabilidade, com falta de diligência, ou até fazer as coisas se tornarem simplistas. Eu acho que uma boa definição é que essa nova geração faz as coisas de maneira simples, objetiva, rápida, prática, etc. Beleza, deu pra entender. São aspectos positivos, então, dessa nova galera. Isso é bom. Por quê? Porque aquele conceito lá do passado de que, tipo, pra algo ser bom tem que ser extremamente difícil, dificultoso, danoso, cara, eu vejo que esse é um conceito que ele não tem muita relação, não tem muita coerência na verdade, ele não tem muita aplicabilidade. Uma coisa é, repito, você conseguir fazer as coisas com maior velocidade e dinamismo, ok, very good, e outra coisa é você tratar com descaso, e aí talvez entre sim nos pontos negativos dessa nova geração. Pois é, talvez essa nova geração tenha alguns aspectos aí que se conectam com a irresponsabilidade, com a falta de pudor, de prudência. Isso também é uma característica dos mais jovens, faz parte. Porém, isso pode trazer alguns malefícios que às vezes são irreversíveis. Porque tudo bem, isso é uma característica dos mais jovens, isso, né, de ser mais negligente, etc. A questão é que essa nova geração, ela tem contado com o apoio, né, de pessoas que deveriam ser aquelas que os freassem, que deveriam travá-los, sacou? E falar assim, ou impor limites, falar, cara, até aqui, daqui você não pode mais, ou ao menos nesse momento, não. E isso pra mim reflete nesse jogador, que óbvio, não dá pra eu conhecer os detalhes da vida de Neymar Júnior, e a gente tenta fazer essa análise com base em alguns resultados, tá? Então dá pra gente fazer um paralelo com o Neymar do Santos, o Neymar Barcelona e o Neymar atual 2019. O que a gente consegue observar desse cara, desse atleta, dessa personalidade que é um exímio jogador, como eu disse no início do vídeo, é um cara com inúmeras habilidades, mas que ele tem tropeçado em alguns aspectos e como isso pode agregar para a nossa vida. A minha base de argumento está justamente dentro disso, porque ele tem essas características da nova geração, somada às suas habilidades, mas ele não tem alguns aspectos que podem comprometer, e essa é a grande lição, ou uma das grandes lições que eu vejo nisso tudo. Por quê? Porque a nova geração tem todos esses pontos positivos, mas a falta de alguns aspectos voltados para responsabilidade, voltada para princípios básicos, para regras básicas, elas comprometem todos esses aspectos positivos. Você pode observar isso com o Neymar. Mesmo sendo o jogador excelente que ele é, possuindo as inúmeras habilidades que ele tem, em números ele não conseguiu atingir o ápice da sua carreira. Estou falando de Copa do Mundo, eu estou falando de bolas de ouro. Teve alguns títulos significantes? Sim, sem dúvida. Impressionou em jogos diversos, contribuiu para a vitória dos clubes dos quais ele participou? Se participa, sem sombra de dúvidas. Porém, nessa escala de grandeza, a gente sabe que os números dele ainda não foram os melhores. E é por falta de habilidade, de talento desse cara? Não. E aí que isso pra mim é extremamente valioso, porque talvez, e repito, eu não conheço os detalhes da vida desse cara, da educação dele, mas talvez se fossem agregados, adicionados, ou com muita certeza eu falo, alguns aspectos, né, estou falando da responsabilidade, princípios básicos que eu citei anteriormente, cara, muito provável esses números já teriam sido alcançados e esse jogador estaria em outro patamar. E talvez você fale, cara, você não tem ideia do que você está falando. E eu repito, meu irmão, eu não tenho todos os detalhes. Porém, quando a gente observa algumas posturas desse jogador se manifestando nas redes sociais,
tu consegue observar que falta quem o direcione, falta quem o admoeste, quem o conduza a um caminho contrário ao caminho do qual ele está seguindo. Que inclusive isso vai o quê? Vai repercutir na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Porque, meu irmão, na boa, não é cabível que uma personalidade do porte desse cara, ele entre ou se manifeste dessa maneira. E aí eu não estou dando regras para as coisas nessa vida mesmo. Só que o que cada um de nós fala tem um peso nas áreas de influência a qual nós pertencemos. E o que esse cara fala tem uma influência também nessas áreas, mas em escala macro. Então, cara, a gente que não tem, digamos, essa responsa, né, a nível mundial, embora a gente tenha, né, com os nossos pares, ou quem está próximo e afim de ser uma influência positiva, a gente tem que ser cauteloso com as nossas palavras, porque a gente gera danos diversos. A gente está falando de feridas emocionais e coisas do tipo. E um cara como esse, que é uma influência tanto para as crianças quanto para brasileiros ou pessoas de outros países, o cara também é um representante do Brasil. Ele o quê? Traz, ou ele pode trazer caos, desordem, ou ele pode trazer tranquilidade e paz, ou enfim, a palavra dele pode trazer alguns aspectos que são positivos e negativos. Bom, então para resumir esse vídeo de forma extremamente objetiva, onde eu quero chegar? Cara, eu entendo o seguinte, que os aspectos da nova geração eles são extremamente positivos no que diz respeito ao crescimento, ao desenvolvimento, a atingir resultados, né? Eles têm habilidades naturais, eles captam com muita velocidade. Porém, alguns aspectos que são considerados da antiga geração, da velha guarda, e aqueles princípios básicos como educação, moral, respeito, enfim, isso tudo tem que ser agregado a esses aspectos positivos dessa nova geração para você o quê? Ter uma harmonia, um equilíbrio e, consequentemente, alcançar bons resultados. E é uma coisa que os pais têm sido extremamente negligentes. E óbvio que não se aplica apenas ao caso do Neymar. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente consegue observar algumas coisas que estão bem fora de linha. E eu não estou pregando aqui o discurso de espancar o teu filho para fazer ele entender. Mas eu estou pregando, sem dúvida, o discurso de enfatizar as responsas que cada um de nós tem que fazer. Então, cara, você é pai e não se porta como tal, a responsa é tua. Por quê? Por não estar direcionando o teu filho, que não vai ser só teu filho, ele vai ser um cidadão, ele vai ser um contribuinte, tanto em aspectos econômicos, sociais. E se você não dá a devida designação, orientação para ele, ele vai se tornar um indivíduo problema. E cara, a gente observa isso. E eu falo, amigos, com propriedade, por quê? Sou professor e trabalho com isso e a gente consegue observar nitidamente algumas coisas que são os pais que negligenciam. Em outro extremo, você observa crianças que têm um direcionamento dos pais. E cara, você vê claramente o diferencial daquele garoto em relação aos outros. A postura, comportamento e até os resultados dessa criança. Pois é, a gente consegue sim mensurar melhores resultados, porque é um garoto que ele já tem uma outra dinâmica, ele observa, ele sabe se responsabilizar por suas ações e cara, isso de fato tem uma relação direta com os pais, beleza? Então pais, pessoas, atletas que estejam assistindo esse vídeo e amigos aí de sempre do canal da Boa, espero que essa reflexão tenha feito sentido. Você que vai ser um futuro pai, eu espero que isso entre no teu coração para poder transformar, porque isso vai trazer pontos positivos tanto para o teu filho quanto para a sociedade, para você mesmo. Falou? Valeu, essa é a mensagem, curte nós aí. Fui!